A manhã do segundo dia de depoimentos do julgamento do golpe contou aí com algumas cenas inusitadas, com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres dizendo que perdeu o celular nos Estados Unidos e o general Augusto Heleno tomando bronca do próprio advogado. Vocês acreditam nisso? Pois é, vou mostrar para vocês aí os highlights e lowlights aí desse segundo dia de depoimento no plantão do Meteoro. A gente sabia que muita coisa ia sair desses depoimentos. Vou trazer a Sofia Labanca aqui na tela para contar pra gente todos os destaques desse segundo dia, porque a gente ficou de live o dia inteiro durante esses depoimentos, Sofia. Sim, sim, foram retransmitidos aqui no Meteoro todos os depoimentos, às vezes com participação do Pedro, às vezes minha, às vezes da Daiane, às vezes até a Ana entrou. Vamos lá. O que rolou hoje, né? Hoje pela manhã, às 9 da manhã, talvez eu deva dizer 9:02, 9-2. começou com os depoimentos com o almirante Almir Garnier, né? Que foi o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro. Ele não, vou dizer para vocês, ele não teve nenhuma parte, assim, nenhuma grande atrapalhada. Basicamente, o que ele fez foi negar todas as acusações contra ele, né? A principal acusação contra ele é de que ele teria sido o único dos comandantes das Forças Armadas que teria aceitado a ideia do golpe. Ele teria, inclusive, oferecido os seus homens para o Jair Bolsonaro para que fosse realizado o golpe. Mas ele nega. Ele nega, a gente pode até colocar aqui. Ex-comandante da Marinha confirma reuniões com Bolsonaro, mas nega a minuta ou ter colocado tropas à disposição do golpe. Ele, inclusive, ele chega a dizer que, de acordo aí com o que foi dito aí, é que eu teria oferecido 14 mil homens, mais o número de homens que tem nas Marinha, 15.500. Daí eu joguei no Google quantas pessoas tem na Marinha e cheguei em 14 mil. Então, eu tentando usar isso como evidência de que teria sido inventado. Quando o Alexandre de Moraes colocou o fato de que o Batista Júnior, né, que era o chefe da aeronáutica durante o governo Bolsonaro, teria dito que ele teria sim colocado à disposição os seus homens, o Garnier começou a atacar o Batista Júnior, dizendo que ele não tinha a postura de um militar. Então foi basicamente isso, um resumão aí do que foi Almir Garnier. Depois do Garnier, o que a gente teve foi o Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça depois do Moro, né? Foi o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O Anderson Torres, ele foi pego com a tal minuta do golpe, né? Foi na casa dele que foi encontrada pela Polícia Federal a minuta do golpe. Ele diz que não tinha nenhum tipo de documento com teor golpista, que ele carregava várias minutas, mas nada era golpista, e inclusive chama de minuta do Google. É incrível como todos eles parecem ter vindo com essa ideia de que é só dizer que é do Google, então tá tudo bem. Ele negou ter escrito, né? E daí, uma outra questão que foi levantada contra ele nesse julgamento foi o fato de que ele estava nos Estados Unidos quando aconteceu o 8 do 1, e quando ele voltou para o Brasil, ele não trouxe o seu celular, que poderia ter muitas provas, né? Então, que ele teria agido dessa forma para tentar impedir de entregar provas que o incriminassem, né? E daí ele vem a parte que aí realmente eu vou ter que dizer que entra aí para a lista das trapalhadas da manhã do julgamento pela manhã, que ele diz que ele estava tentando ter o sonho da Disney, que se tornou um pesadelo, porque ele foi condenado à prisão preventiva e que perdeu o celular dele nos Estados Unidos por causa do susto que ele tomou com a sua própria prisão. Vamos ver isso. Porque é muito comum isso, né, Sofia? Total, total. Vamos lá. O seu aparelho celular não foi possível a análise porque quando do seu retorno dos Estados Unidos, o aparelho ficou por lá. Houve o extravio do aparelho celular? Eu perdi meu telefone, ministro, ali
naquele momento, acho que até aquele momento, o momento mais duro da minha vida, né? Eu com 3 crianças pequenas nos Estados Unidos. Até agora. E como secretário de segurança, e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado. Eu não tenho vergonha de falar, realmente. Eu perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, a primeira vez, a realização de um sonho das crianças se tornou um pesadelo para mim. E nesse contexto eu acabei perdendo meu celular, perdi uns dólares, e isso foi muito ruim para a minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder, tanto que cheguei aqui, forneci a senha da nuvem do celular para a Polícia Federal. Ali tinha muita coisa que me ajudaria, as mensagens que eu troquei no dia do 8 de janeiro, as mensagens que eu mandei desesperado lá dos Estados Unidos para o meu adjunto, apesar de que o celular dele foi periciado, o celular do governador Ibanez foi periciado, o celular da doutora Marília foi periciado, e mostra a lisura e a preocupação minha em relação a tudo que aconteceu, ministro. Aí a resposta dele foi levar as crianças para os Estados Unidos, realizar um sonho, virou um pesadelo e eu perdi meu celular. Anderson Torres. Não mete essa, amigo, não mete essa. Mas, uma coisa a gente pode dizer que saiu de bom desse depoimento do Anderson Torres é que ele entregou uma questão importante. Anderson Torres confirma que o Ministério da Justiça não tinha elementos sobre fraude nas urnas. Então, tem isso, né? Ele, como ministro da Justiça do Bolsonaro, ele tinha aí o comando, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele tinha o comando da Polícia Federal, e ele foi obrigado aí a admitir que, olha, a gente tentou achar fraude nas urnas e não achou. Então, isso é uma boa informação que saiu disso aí. Depois do Anderson Torres, nós tivemos o Augusto Heleno, né, que o general Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e por consequência chefe da BIM também, né, durante o governo Bolsonaro, que ele usou meio que uma estratégia de não vou me dar ao direito de ficar calado quando é o Xandão ou o Gonê que está fazendo as perguntas, quando é meu advogado que está fazendo as perguntas, aí eu respondo. Então foi vou me manter calado parcial, né? Augusto Heleno fica em silêncio e não responde as perguntas de Moraes. A defesa do ex-ministro Bolsonaro afirmou que ele só responderá perguntas do seu advogado. Daí você pensa, pô, aí a jogadinha é ensaiada, né? Não tem que responder as perguntas mais incriminadoras do Xandão, responde só as perguntas do advogado, que vai fazer as perguntas que sejam favoráveis a ele, né? E daí você pensa que, então ele vai se sair bem. Só que não, porque aparentemente eles não ensaiaram o suficiente a ponto dele tomar puxão de orelha do próprio advogado durante o depoimento. Que beleza. Vamos colocar essa cena sensacional para vocês verem. Cadê minha pipoca essas horas aqui, ó? Aqui entrando um pouco mais nessa questão do GSI, o senhor sabe dizer mais ou menos quantos % do GSI é composto de cargos de confiança? Tá, só para eu fazer um parênteses, esse advogado aí causou o julgamento inteiro. Ontem ele interrompeu um Xandão pedindo para acabar mais cedo, porque ele queria ter tempo de chegar em casa e jantar tranquilamente e começar mais tarde hoje. Daí saiu a piada, né, de que em vez de começar 9 horas, ia começar 9h02. Daí hoje o Xandão tirou sarro dele, dizendo que na verdade, 2 vezes o Xandão tirou sarro dele, né? Primeiro, dizendo que, olha, ainda tá longe do almoço, quando ele foi falar alguma coisa, o Xandão então vai falando, não, ainda vai demorar o almoço. Enfim, esse cara só causou, mas vamos ver como até o Heleno conseguiu passar vergonha diante dele. 5%. Aproximadamente. Aproximadamente. Tá. E eu aproveitei gente que participou do governo Dilma, do governo Temer. Era uma questão de competência, não era uma questão de origem política, nem a sua preferência partidária. Ali então, era uma entidade que não admitia essas coisas. Então eu posso afirmar que o senhor manteve
assim como o senhor falou, 5%, então o senhor falou que indicava os cargos de confiança, com certeza mais de 90% do GSI foi mantido de gestões passadas. Mais de 90%. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Sim, Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Senhor. Obrigado. Ai, Para de falar, é só sim ou não. Não se complica, mano. O cara tentando se passar de técnico, não. Eu não instrumentalizei o GSI, não. E começa a falar demais. É incrível. O general Heleno, por incrível que pareça, ele foi um dos que mais conseguiu se autoincriminar na manhã de hoje, mesmo respondendo só perguntas do seu próprio advogado. Cara, Enfim. só o fato de não responder as perguntas do Alexandre de Moraes já pega muito mal juridicamente para ele. Claro que, assim, né? Tem o direito? Tem o direito, Tem mas... o direito, exato. Mas Se que complica. pega mal, pega, né? Porque você só quer responder, só quer jogar em casa. Aí mesmo jogando em casa ainda toma gol. Enfim. E era isso. Daí depois do general Heleno, a gente teve a pausa para o almoço e daí tivemos o depoimento do Jair Bolsonaro, mas isso vai ficar para outro corte. Ai, ai, ai. Bom, como a gente falou, a gente fez live nos 2 primeiros dias de depoimento completo, do começo ao fim, inclusive os intervalos. Então, Sofia, eu queria aproveitar e te perguntar o que você achou aí. Você já apontou, né, que o general Heleno praticamente se complicou bastante ali. Em relação a Anderson Torres, o que você achou do depoimento dele? E quanto esses dois contribuem ou não para uma potencial decisão aí em relação ao golpe em si, a tentativa de golpe? Com relação ao Mir Garnier, eu acho que assim, ele não contribuiu com nada, a única coisa que ele fez foi negar tudo que todos os outros disseram. Porque vários já tinham apontado que sim, ele tinha aderido ao golpe. Então, isso o coloca numa situação um pouco complicada, porque ele não tinha nada de muito substancial para oferecer em sua defesa. Eu acho que ele acabou se complicando a si mesmo, não ajudou em nada no sentido de contribuir para demonstrar que houve um golpe. O Anderson Torres, ele ficou numa situação bem complicada, no sentido que ele não tinha muito como negar que foi encontrada uma minuta na casa dele. A única coisa que ele podia dizer é que ele não escreveu. Então não se salva com isso, né? O fato material de que foi encontrada a minuta na casa dele estava ali. E daí eu acho que ele sim contribui com algo que já tinha sido... É algo que já tinha sido encontrado, por exemplo, no celular do Mauro Cid, mas ter o depoimento dele fortalece o fato de que não houve fraude nas urnas, né? E isso vai acabar complicando um pouco o Bolsonaro, como a gente vai ver no outro corte, porque o Bolsonaro continuou insistindo na ideia do voto impresso. Sim, o Bolsonaro passou o depoimento dele inteiro insistindo na ideia de voto impresso. Então, ter o Anderson Torres, assim como ter a informação no celular do tenente-coronel Mauro Cid, de que eles procuraram fraude e não encontraram, acaba minando um pouco o argumento do Bolsonaro. Perfeito. Bom, então a gente teve esses 2 primeiros dias. Nesse dia 11 tem mais depoimentos, inclusive que o Xandão falou que começa mais cedo. O Xandão falou que começa às 8 da manhã, para não terminar tão tarde. No primeiro dia, o destaque foi, de fato, né, o depoimento do Mauro Cid. Inclusive, os advogados de defesa utilizaram bastante o Mauro Cid para interpelar, né? E hoje, então, a gente teve essa primeira camada aí com o general Heleno, com Bolsonaro, né? Então, esse é o momento das defesas buscarem argumentos, buscarem alternativas para tentar livrar cada um o seu. Vamos ver o que vai acontecer. Só para constar, amanhã não tem mais depoimentos. Não tem? Foi tudo hoje. Foi encerrado hoje. Hoje, no período da tarde, nós tivemos o Jair Messias Bolsonaro. Daí, às 5 horas, começou o Paulo Sérgio Nogueira, que era o último. Deu tempo do Paulo Sérgio.
A gente Maravilha. não vai ter um corte sobre Paulo Sérgio Nogueira, porque estava acontecendo concomitante à live. Então vai ficar para a live de amanhã. Nós vamos falar sobre o depoimento do Paulo Sérgio Nogueira. Mas já encerrou. Hoje já encerrou Perfeito. os depoimentos. Então, informação corrigida. Então, os depoimentos aí, até para as defesas se aproveitarem, já finalizou. Bom, E teve o Braga Neto também. Braga Hoje Neto. teve Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. Já foram os dois. Ó, a gente tem outro corte, para quem está assistindo só o corte, a gente tem outro corte sobre o Bolsonaro, só sobre o depoimento do Bolsonaro. Para quem está Vai assistindo ao sair vivo, depois desse. a gente já fala sobre isso em breve. Nos vemos.